Bom dia, alunos do sexto ano! Vamos à semana 2 do PET 5? Nessa semana, a gente vai falar sobre história em quadrinhos. O que é história em quadrinhos? História em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar história por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal, né? Um do ladinho do outro assim. Algumas vezes, quando são tirinhas pequenas, vem na vertical, mas quase sempre são na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas dos personagens, por exemplo, são empregados balões com os textos escritos. O formato desses balões também transmite intenções distintas. Os diversos tipos de balões indicam diferentes intenções, como a fala, um pensamento ou um grito. Por exemplo, balões com linhas contínuas, que é esse normalzinho, sugere uma fala de tom normal. Os balões com linhas tracejadas indicam que o personagem está sussurrando. Os que apresentam contornos em forma de nuvens apontam pensamentos. E já os balões com traços pontiagudos exibem gritos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos dos variados tipos de balões. Então, dependendo do tipo de balão que tem a história, você sabe se a pessoa está gritando, se está pensando, se está cochichando, né? As onomatopeias, definidas como palavras que tentam reproduzir sons. Então, o que é onomatopeia? Já está definindo aí, são palavras que tentam reproduzir sons. A onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais. Esse recurso aumenta a expressividade do discurso, motivo pelo qual é muito utilizado na literatura e nas histórias em quadrinhos. Também é muito empregada nos textos enviados pela internet. São exemplos os fonemas que expressam, por exemplo, o som do riso, hahaha, kkk, rs. Abaixo, modelos de HQs com onomatopeias. Então, aqui a gente tem uma tirinha do Calvin, por exemplo. E aí ele tá lendo um livro e de repente ele, epa! E aí faz um monte de barulho. Bonk, ou, né? Tudo isso que tá aí com letras grandes são onomatopeias. E aí ele fala, poderia ter sido um acidente, né? E o poderia ainda tá em negrito aqui, porque na verdade não poderia, foi um acidente, né? E aí depois tem outra dele, o telefone tocando, olha o barulho do telefone, ring, ring, né? E aí ele tira da tomada e fala, nunca é pra mim, eu odeio anotar recados. E agora tem uma da Mafalda. Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Aí ela fala, um veículo de cultura? Aham. Aí ela escuta a TV falando, olha o tanto de onomatopeia que a TV tá falando. Toma, bang, bang, au. Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé, ela diz. Então segue abaixo umas listas, segue abaixo uma lista com algumas onomatopeias. Timbum, tic-tac, toque-toque, a maioria a gente já sabe, não precisa nem repetir aqui, né? Smack é um som de beijo, au au, latido de cachorro, grrr, som de raiva, né? Enfim. E embaixo tem os modelos que são utilizados nas histórias em quadrinhos, né? O tipo do desenho, da letra, que são muito utilizados. As HQs. As histórias em quadrinhos são um tipo de arte feita por artistas com talento muito especial, pois mistura texto e desenho de maneira única. A diversidade de formatos, de histórias e de personagens das HQs é enorme. As bancas de revista refletem bem essa realidade, pois é nelas que podemos encontrar todo tipo de publicação com histórias em quadrinhos de vários lugares do mundo. Há bastante diferença entre uma história de quadrinhos e uma tira de quadrinhos. A história geralmente é mais complexa e elaborada, sendo publicada em revistas ou livros. Quando a HQ é mais elaborada, com desenhos mais artísticos e texto mais abrangente, costuma-se chamá-la pelo nome inglês graphic novel, expressão que traduzida literalmente para o português seria romance gráfico. Já a tira de quadrinhos mais simples, consistindo numa sequência simples, com poucos quadrinhos, geralmente 5 no máximo, um ao lado do outro, raramente constitui uma história completa, sendo quase sempre uma piada contada em poucos quadros.
O autor tem que ser bem sintético, bem resumido, para conseguir o máximo de conteúdo em pouco espaço. Enquanto na HQ, o artista pode se estender indefinidamente a critério da editora que a publica. Quase sempre, a tira é publicada apenas em jornais. Então, a tirinha é aquela historinha pequena, normalmente uma piadinha. Mostre o que você aprendeu e responda. Você conhece história em quadrinhos? Cite exemplos de quais histórias você já leu. Com certeza você conhece, né? E aí você vai colocar aqui para mim alguns exemplos de história em quadrinhos que você já leu. Faça uma leitura do texto e identifique as onomatopeias de acordo com a descrição. Lembre-se que todo o conteúdo está descrito no texto, por isso leia com atenção. Aqui tem algumas onomatopeias e você vai numerar se, por exemplo, cocoricó é o quê? É o número 1, som de motor? É o número 2, som de badalar de sinos? É o número 3, som de mergulho? 4, som de batida? Ou 5, som do galo cantando? Então, você vai numerar aqui para mim de acordo com essa segunda coluna. Se tiver algum que você tenha dúvida, são todos muito simples, mas se tiver algum que você tenha dúvida, volta lá no texto que tá lá direitinho, tá? Todas as onomatopeias estão explicadinhas lá. Número 3. Utilizando de sua criatividade, do que foi estudado essa semana, construa uma história em quadrinhos com o tema saudade da escola. Use os balões para as conversas e as onomatopeias. Se for possível, troque ideia com algum colega, utilizando-se de meios que não comprometam sua saúde, claro, nem do seu colega e nem dos familiares, né? Enfim, você vai fazer uma história aqui em quadrinho que pode ser pequena, pode ser só uma tirinha, né? Mas o tema é saudade da escola. E aqui tá sugerindo para você usar os balões, né? Porque a história sempre tem que ter balões. E onomatopeias também. Então, você pode dar uma voltada lá no texto para você ver os tipos de balões que você pode usar. Se a pessoa estiver gritando, se estiver cochichando, se estiver falando normal, se estiver pensando. E você também pode caprichar aí no uso das onomatopeias. Ok? É só isso, bons estudos e até semana que vem.